Eu que te amo. Cis. Eu te amo, Cis. Olá, queridos e queridas. Vocês não sabem o quanto é uma honra para mim estar aqui. Eu acho que eu tenho a mesma idade da minha irmã gêmea aqui, mas já tem muitos anos que eu ouvia as músicas dela, cantava as músicas dela. E eu tinha uma birra, porque apesar de ser filha da mesma mãe, eu não saí com esse timbre grave, assim, como ela, e eu não conseguia alcançar aqueles tons, então eu ficava tentando fazer assim, mas eu não conseguia. E como Deus é bom, porque o nosso Deus é um bom Pai, então Ele conhece os desejos do nosso coração. A Bíblia diz assim, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Só que Deus é tão melhor do que a gente imagina, Ele é um Pai tão melhor, tão mais bom do que a gente consegue conceber, que Ele não só faz com que a gente conheça as pessoas que a gente admira, mas Ele também permite que a gente venha para a cidade da pessoa, almoce no dia dos pais, na casa da pessoa, sente com os meus novos pais, e se sinta tão em família. E eu entrei pela cozinha e eu falei, só entra pela cozinha quem é da casa. E agora pronto, ninguém tasca. No dia de Natal eu já venho com os outros 17 da família e a gente já vai fazer uma festa. Ô, Glória, eu vou ter que estar na casa igual do Bispo JB, gente, profetiza, amém. Tá? Já está profetizado. Poder ter Vocês uma mesa. querem profetizar comigo nessa noite? Nessa tarde? No dia de Natal, essa família vai ter uma casa nova. Uma casa grande, amém? Você pode levantar a sua mão, uma casa que ela tem sonhado, porque ela tem plantado e o seu esposo tem plantado. E a Bíblia diz, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. E aquele que anda levando a semente, chorando e andando, voltará sem dúvida com os molhos e com a colheita. Quantos profetizam colheita abundante sobre esse casal? Eu recebo, Jesus, amém. Agora. Aleluia. Eu tô toda arrepiada. Glória a Deus. Que profecia mais poderosa, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E é de cima para baixo. Amém. Oh, glória. Você deixa eu pregar, tá? Vou deixar eu ficar quieta. Olha só, já estou me sentindo tão íntima que eu estou dando até pito nela aqui, tá? Gente, abram a sua Bíblia no Salmo 96. Eu não sei se vocês conhecem bem esse salmo, provavelmente sim. Os salmos são sempre tão conhecidos, mas eles sempre nos revelam algo lindo e novo para a nossa vida, amém? Quantos acharam o Salmo 96? Vamos ler. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor toda a terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Leiam comigo de novo esse versículo. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor. Porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça.
e os povos consoante a sua fidelidade. Amém? Faz alguns dias que o Senhor me chamou para um propósito novo. Algo que Ele já estava me preparando desde a minha infância e que eu não compreendia. E tem um escritor americano chamado Mike Murdock, e ele diz, Miles Monroe também dizia isso. Aquilo que você ama ou aquilo que você odeia pode ser o sinal do seu desígnio. E esse propósito pelo qual o Senhor me chamou, para o qual o Senhor me chamou nesses últimos dias, e não faz muito tempo, na verdade, quando eu disse sim a esse propósito, que era uma das coisas que eu odiava, na verdade. Quantos aqui já ouviram falar, ou já disseram, eu odeio política, eu sou apolítico, os políticos são corruptos, os políticos são ladrões? Quantos aqui? Será que era só eu? Eu cresci pensando isso e fazendo e falando isso. E nos últimos 15 ou 20 dias, depois de uma intensa batalha espiritual dentro de mim, onde haviam tantas barreiras a serem quebradas, eu disse sim para Deus. E eu gostaria de testemunhar para você o que começou a acontecer na minha vida depois desse tempo. Como a pastora Fernanda já falou, nós somos empresários, eu e meu esposo, lá em Sorriso, no Mato Grosso. E o Senhor nos levantou nessa empresa e nós chegamos a ser premiados internacionalmente por esse sistema construtivo que o meu esposo criou. Ele desenvolveu algo novo. Eu profetizo nessa tarde que o Senhor vai te dar ideias novas. Sabe aquilo que você faz que é comum e que todos fazem do mesmo jeito e que isso tem cansado você porque todos fazem igualmente e você não sabe como ser competitivo, você não sabe como fazer algo diferente e inovador? O Senhor vai te dar ideias novas sobre aquilo que você está fazendo já. E você vai revolucionar a maneira do seu trabalho com a ideia que o Senhor quer te dar. Amém? E foi isso que o Senhor deu ao meu esposo, uma ideia absolutamente do céu. Na verdade, ele estava olhando para uma caixa de sapato minha dentro do escritório dele. Por isso, marido, a importância da sua esposa comprar sapatos. Às vezes você não entende para que tanto sapato que a sua esposa compra. Uma caixa de sapato pode dar uma ideia para ele que vai revolucionar a sua vida, amém? Eu acho que as mulheres não estão gostando muito disso. Então, nós vivíamos e trabalhávamos, e o Senhor nos levou ao ministério, e é uma história muito longa. Eu tenho 40 anos, mas eu sou filha de pastor, filha de missionário, e a nossa vida foi de muitos desafios, de muita privação. Naquele tempo se dizia que um missionário ele tinha que ser pobre para ser espiritual, e nós sofríamos esse problema de só poder usar roupas ganhadas. E eu lembro que eu ganhava umas saias, né? A gente tinha que usar só saia, porque era num tempo que a gente não podia usar calça. Glória a Deus, que hoje o Senhor nos deu liberdade, amém? Mas eu tinha que colocar aquelas ramonas, aqueles grampos assim, na saia que ficava grande para mim, quando eu era menina, para não cair. E todas as minhas roupas eram ganhadas, porque os meus pais, eles decidiram deixar a sua vida profissional. Meu pai era um policial que ganhava muito bem, e quando eu nasci, ele disse sim para a obra de Deus e para a obra missionária. Então nós fomos enviados para os lugares mais pobres, para outros países, e eu cresci com essa vida muito simples, mas com um profundo desejo
de conhecer mais a Deus e de ser útil para Ele e de dizer: Senhor, por que o Senhor me criou? Às vezes eu me perguntava: Senhor, o que de fato eu sou? Sabe, porque eu achava que eu nasci para cantar. Mas aí um dia eu fui demitida do Ministério de Louvor. E aí eu descobri que não era essa a minha convergência. Então eu cantava e não era uma cantora. Aí eu descobri que eu tinha habilidade para falar a palavra, para falar em público, mas eu também não me sentia uma pregadora. Não sei se vocês entendem isso. Eu gostava de escrever, mas eu não era uma escritora. E eu fazia negócios, mas eu não me sentia uma empresária de fato. Quando naquelas fichas de preencher o cadastro e perguntava a profissão, eu ficava ali pensando: o que eu escrevo? Eu sou do lar, eu sou pastora, eu sou empresária, eu sou contadora. O que eu sou, meu Deus? Eu confesso que eu demorava para preencher aquilo ali. E depois desse dia que eu disse sim para esse projeto, e acho que aqui eu posso falar, porque aqui é Rio de Janeiro, não é Mato Grosso. Eu fui convidada a estar transmitindo, não tem problema. Esse é o meu testemunho, e que vem o TSE. Eu tenho liberdade de expressão, e eu quero contar esse testemunho para você, porque ele mudou a minha vida, e eu sei que vai levantar você do lugar do medo. E eu não vou falar com medo aqui, eu vou falar com ousadia, porque eu não tenho medo de processo. Eu temo a Deus, que é soberano e que está sentado no trono e que reina, amém? Mas eu fui convidada para ser candidata a uma posição política. E eu nunca fui nem presidente de bairro. E foi um desafio muito grande para mim. E quando eu, conversando com meu esposo, sempre ele é o sacerdote da nossa casa, conversando com a autoridade espiritual nossa, que é o Bispo JB, e nós, em conjunto, decidimos que esse era o tempo de dizer sim a esse projeto. Então, imediatamente, eu senti como se tivesse arrancado uma barreira dentro de mim e começaram a fluir rios de água viva. Sabe, e desde então, desde esse dia, todos os dias até aqui, eu sinto como se o Senhor estivesse me levando de uma forma que eu não sei explicar. Na verdade, eu estou aqui hoje e eu nem sei explicar por quê. Não era para eu estar aqui, era para eu estar lá no Mato Grosso, em plena atividade. Mas eu estou aqui porque o Senhor me trouxe aqui para falar para a sua vida, amém? E uma das coisas que o Senhor tocou profundamente no meu coração, e eu quero ministrar aqui a vocês nessa tarde. Aconteceu quando a minha querida assessora Elisa, que é muito fã da pastora Fernanda, ela foi fazer uma visita a uma pessoa de influência da nossa cidade, ao secretário de Fazenda. E então ela falou desse projeto. Na verdade, ela recusou o convite que ela mesma tinha para ser candidata, para servir, porque ela entendia que esse era um tempo em que Deus me chamou para estar à frente. E eu honro muito as pessoas que entendem isso. E ela mostrou a minha foto para esse homem. E ele disse assim: olha, eu acho que ela vai ganhar bastante apoio porque ela é bonita. Quando a Elisa me contou isso, imediatamente o meu coração ficou triste. Porque a minha vida inteira eu lutei contra algo que eu não sabia o que era. E eu dizia: olha, eu prefiro ser inteligente do que bonita. E na verdade eu negava qualquer atributo que fosse aparente. E eu me sentia mal por isso, e eu fui machucada com isso. Mas quando o meu coração
teve essa tendência de ficar triste, eu ouvi uma voz dizendo, tão forte dentro de mim: a beleza e a santidade são a mesma coisa. E quando eu ouvi essa voz, começou a cair uma parede dentro do meu cérebro, da minha mente. E eu comecei a ouvir um barulho de sofisma, de uma fortaleza sendo destruída dentro de mim. E essa fortaleza vai ser destruída dentro de você também aqui. E eu comecei a lembrar de uma situação onde um homem de Deus chamado Chris Vallotton, da Bethel Church. Eu não quero expor ninguém, mas eu quero testemunhar, porque isso vai quebrar coisas dentro de você que estão construídas e que estão atrapalhando a sua vida. Eu fui levada àquele momento onde, desde a primeira vez que eu conheci, tive a honra de conhecer esse profeta das nações, chamado Chris Vallotton. Ele me cumprimentava e dizia em inglês: "You are beautiful." E eu ficava sem graça e dizia: "Thanks." Mas, sabe, eu não sabia como reagir com aquela afirmação. E novamente eu encontrava com ele em outra ocasião, quando ele ia a Brasília, e ele dizia: "You are beautiful." Mas ele me olhava de uma forma como se estivesse entrando dentro da minha alma com aquela afirmação. E eu nunca falei para ninguém isso, não contei para o meu esposo, mas aquilo me deixou em um dilema, aquilo mexeu comigo. Eu pensava: não, esse homem ele não está querendo dizer isso que eu acho que ele está querendo dizer, ele não está mal intencionado, eu sinto que não, mas Senhor, o que é que está acontecendo? Então, quando a Elisa me contou esse episódio e eu ouvi a beleza e a santidade, é algo equivalente. Então eu entendi, e é por isso que eu li esse salmo nessa noite, para adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. E eu entendi que foi Deus que criou a beleza. Ele é belo, a santidade é bela e a beleza é santa. Mas o pecado e o diabo quis roubar a beleza, ele quis destruir a beleza, cujo ícone foi evidenciado na mulher na criação. E por tanto tempo a beleza veio sendo destruída e tida como uma coisa ruim ou pecaminosa. E não é só a beleza da mulher, mas a beleza das coisas, a beleza da natureza, a beleza da arquitetura, a beleza da música, a beleza das artes. Ela veio sendo destruída, porque o diabo não suporta a beleza de Deus. E nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. E sabe, e às vezes a gente, na tentativa de querer equilibrar, dizendo assim: não, mas nós não, as mulheres, elas têm que ser santas. Então, porque elas têm que ser santas, elas têm que esconder a sua beleza. Então nós vamos para um outro extremo. Querida, Deus te fez linda. Você é linda e você é santa. E isso é a mesma coisa. Você é linda e você é santa. Você é linda e você é santa. Você não precisa esconder a sua beleza. O Senhor te fez bela. A sua santidade não se evidencia por uma roupa ruim. Assim como a sua beleza não depende exatamente de um estereótipo, porque a sua beleza vem de dentro. A Bíblia diz assim: enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim é bonita, essa sim é elogiada, essa sim é elogiada. A beleza é do Senhor. Então Deus começou a falar comigo
E quando eu estava contando esse testemunho para o nosso quarto de guerra, nós chamamos ali o nosso pequeno comitê de estratégia e de articulação, nós chamamos de QG. QG não é quartel-general, é quarto de guerra. Quantos lembram do quarto de guerra? E aí eu contei. E a minha sobrinha, ela é parecida comigo. E ela foi tocada profundamente com esse testemunho, com essa palavra. E ela é arquiteta. E Deus levou ela a resgatar os estudos de arquitetura. Na verdade, quando ela se formou, conversando com ela, eu percebi o quanto os seus professores, a sua faculdade federal, tentou levá-la para um entendimento distorcido do que é estética, aparência e beleza. E ela estava machucada e frustrada porque Deus deu a ela o dom de desenhar e ela tem traços lindos. Ela não só tem traços lindos físicos, mas ela sabe pintar e desenhar de uma forma tão criativa e tão bonita, que ela estava numa crise existencial. Porque o inimigo tinha tentado machucar a beleza através do propósito dela, que é ser uma arquiteta. Então ela foi fazer um resgate nos seus estudos e ela veio me dizer: olha, tia, na arquitetura aconteceu a mesma coisa. Você lembra dos movimentos clássicos? Michelangelo, Da Vinci, tantas obras lindas de arte, obras de arquitetura, edifícios clássicos e neoclássicos, traços lindos que até hoje existem na Europa. Quantos aqui já viram uma obra linda? Então, começou a acontecer um movimento de revolta contra essas pessoas que detinham o poder de fazer algo belo, algo bem feito, ou seja, um edifício, ou uma escultura, ou obra de arte. Então, eles tentaram negar isso e começaram a dizer: olha, tudo isso é lixo. Para ser espiritual, você tem que negar tudo isso, e agora a simplicidade, os traços retos e tudo mais, e a gente comprou essa ideia. E depois veio o movimento aqui no Brasil, a Semana de Arte Moderna, que eles disseram: nós estamos revoltados contra o sistema e nós vamos criar um outro sistema, e esse sistema é puro. Mas eles não sabiam que eles mesmos eram vítimas de um viés ideológico, diabólico, que estava tentando roubar a beleza, estava tentando denegrir aquilo que Deus criou, porque naquela época a inspiração dos artistas era a natureza, era o divino, aquilo que Deus criou, e eles se inspiravam e que escreviam obras lindas. Quantas músicas clássicas belíssimas foram escritas? Aleluia de Handel, Sebastian Bach, músicas de adoração a Deus, e tudo isso foi sendo destruído, e hoje nós estamos vivendo em um mundo que chamar a mulher de cachorra é culto. Nós estamos comprando lixo como se fosse arte, mas nós temos um Deus criador dos céus e da terra, que criou a beleza da arte, a beleza da música, a beleza dos quadros, a beleza da mulher, a beleza do homem. Tudo que é belo é do Senhor. E nós como igreja nos omitimos disso. Nós como igreja aceitamos esse ataque e fomos ficando cada vez mais encolhidos, a ponto de nos escondermos. Mas olha, não se pode colocar uma luz sobre um velador, mas ela se eleva e se coloca sobre um alto monte. Você não pode esconder a luz e o brilho que há em ti, mas levanta e resplandece, porque já vem raiando a sua luz. Querida, quando chamarem você de bonita,
Quando disserem você é linda, você diga glória a Deus, foi Ele que me criou. Seja um instrumento de santidade quando disserem que você é bonita, porque isso é um elogio, porque você teme ao Senhor, Ele habita dentro de você, você não precisa andar liderada pelo medo. E a igreja tem vivido, infelizmente, muitos dias onde ela se deixou trancafiar pelo medo. E vocês querem ver algo completamente terrível que aconteceu, mas que o Senhor está quebrando? Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Repita comigo: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas de quem? Do inferno. Não prevalecerão contra quem? Quem é a igreja? Fala, eu sou a igreja. Nós somos a igreja. Quando eu ouvia essa palavra, a imagem que vinha à minha mente, porque eu estava escrava de um sofisma, era o mundo batendo na parede, na porta da igreja. Quantos pensavam assim também? Só eu pensava assim? Quantos pensavam? Quantos viam o diabo, o mundo tentando entrar dentro da igreja? Batendo na porta e tentando entrar. Quantos? Em nome de Jesus, levante a sua mão. Se exponha comigo. Eu não quero simplesmente me expor, mas eu quero que você se exponha, porque a luz do Senhor está nascendo sobre você. Eu tinha essa imagem. Na verdade, eu ouvia muito: cuidado, o mundo está querendo entrar dentro da igreja. Cuidado, vigia, crente, o diabo está querendo entrar dentro da igreja. Nós temos que nos unir, nós temos que orar e jejuar, porque o diabo está querendo entrar dentro da igreja. Mas Jesus nunca planejou que fosse assim. Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Qual é a imagem que tem que ter na sua cabeça? Você, como igreja, dando murros nas portas do inferno e derrubando e avançando, indo para fora e derrubando as portas que impedem que o reino de Deus seja expandido. Nós não somos liderados pelo medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. O nosso papel como igreja, sabe qual é? É bater na porta de Hollywood, escancarar e invadir aquele lugar, influenciar com a luz do reino de Deus, porque uma pequena luz é mais poderosa do que as mais densas trevas, e dar naquelas portas e começar a fazer filmes. Nós estamos em um lugar profético, e Deus é tão bom que Ele já vai preparando a gente. Ontem eu estava no aeroporto de Cuiabá para vir para cá. Eu não fazia nem ideia de como ia ser. Na verdade, eu nem tenho passagem de volta comprada, para vocês terem uma ideia. E eu encontrei com uma moça com uma aparência muito diferente. E eu fui passar pelo raio-x e aquele sapato que eu estava apitou. E eu tive que tirar o sapato. E quando eu tirei o sapato, eu quis fazer uma brincadeira com as pessoas que estavam ali trabalhando, porque o aeroporto estava bem vazio. E eu cheirei o meu sapato e falei: será que tem chulé? E eu olhei para ela estava na fila para passar as coisas dela no raio-x, e ela riu. Ela colocou a mão na boca assim e riu de mim. Aí eu falei: entendi. Aí passei e ela passou também. E naturalmente nós caminhamos juntas e sentamos em
uma mesa de um café que tinha ali no aeroporto para esperar o voo. Ela iria pegar o mesmo voo que eu até São Paulo. E eu comecei a conversar com aquela moça e rapidamente o Espírito Santo começou a me revelar coisas sobre ela. E eu falei: o que você faz? Eu estou no 6º semestre de Direito. Eu falei: você não gosta do que você está estudando, né? Ela disse: não, como você sabe? Eu falei: do que você gosta? E ela estava tão envergonhada, tão presa dentro de si mesma. Ela falou: eu gosto de cinema. Eu queria ser uma cineasta. E por que você não faz cinema? Porque o meu pai é juiz. E a minha mãe é oficial de justiça. E eu sou filha única. E eles não me deixam fazer cinema. E uma vida tão oprimida. E ela começou a me contar que ela estava buscando na magia negra, buscando uma resposta e procurando uma saída. E eu comecei a profetizar sobre a vida daquela moça. O nome dela é um nome bíblico, e em cima do nome dela, o Senhor começou a me mostrar coisas, e ela começou a chorar ali. E eu disse: filha, para de mexer no lixo, para de buscar no lixo o que o seu pai já planejou para você antes da fundação do mundo. Perdoe o seu pai, perdoe a sua mãe. O Senhor vai te mostrar o próximo passo. Pare de fazer esse curso. Vai fazer cinema, o Senhor vai te levantar. E eu pensei: meu Deus, eu devo estar ficando louca, mandando a menina fazer cinema. E eu não entendi nada. E depois eu vim para cá pensando: eu acho que eu dei uma profetada para aquela menina, não sei. Aí eu cheguei aqui nesse lugar e uma das primeiras coisas que eu soube é que esse lugar é um lugar de cinema, mas que ele foi destruído, a corrupção imperou por aqui, por essa região, e agora existem imóveis aqui que não tem uso, e a coisa aqui estava sem dono, mas eu quero dizer para você o seguinte: chegou a luz do Senhor nesse lugar, chegou aqui uma semente de avivamento que vai produzir obras aqui, obras de cinema, obras de arte, obras de música. As músicas serão produzidas a partir desse lugar. Esse lugar é uma matriz, esse lugar é uma matriz do céu. Esse lugar aqui será o propulsor de um movimento artístico que varrerá a nossa nação, e que levantará as mulheres, e que levantará as pessoas feridas, e que curará os enfermos. Esse é o lugar de glória. O nosso Deus reina. Diga isso para as nações, diga isso diante dos outros deuses. O nosso Deus reina. Ele está sentado no trono. Ele se levanta em meu favor. Ele me fará brilhar naquilo que Ele planejou para mim. Eu sinto tanta glória, eu sinto tanto poder aqui. Essa nação cantará as músicas que sairão desse coração. Essa nação será curada pelas canções do céu que virão através desse portal que é essa mulher. O mundo traduzirá as canções que serão compostas através desse ministério. O Senhor está levantando o Brasil como objeto de louvor entre as nações. O Rio de Janeiro será um farol para os povos. O Rio de Janeiro é lindo. A beleza do Rio de Janeiro é de Deus. A beleza do Rio de Janeiro não é para o pecado, mas é para Deus. É para a santidade, é para o louvor da glória de Deus. As formas do Rio de Janeiro, as formas do Pão de Açúcar, as formas do Corcovado, foi Deus que desenhou. Assim como Ele desenhou você. Ele desenhou você na medida certa, para o seu propósito.
Eu não queria chorar, não. Eu devo estar tudo borrada aqui, mas eu não estou nem aí. Porque o Senhor é a minha beleza. Eu sou linda porque Ele me fez. Querida, não tenha medo de admitir que você é bonita, sabe? Fala, se você receber um elogio, diga: eu sou linda assim, glória a Deus. O Senhor me fez assim, eu sou linda porque o Senhor habita em mim. Não tenha medo, não tenha medo, não fique trancafiado, não fique trancafiada dentro das paredes do medo. O Senhor está querendo te fazer levantar e brilhar. Levanta e resplandece, levanta e resplandece. As nações virão e elas se alegrarão, elas andarão sobre a luz que te nasceu. Chega de se colocar embaixo do velador para andar velada. Você não tem que andar velada porque você não é defunto. Não se engane, tem pessoas, tem mulheres que andam com uma burca que só aparece os olhos dela, mas dentro daquele avental, dentro daquele esconderijo, pode ter podridão e sujeira. Não é porque ela anda toda coberta, só aparecendo os olhos, que ela é mais santa. E é claro que o Espírito Santo fala ao seu coração sobre equilíbrio. Você não vai usar essa palavra para sair aí mostrando indevidamente o que você não pode mostrar. Mostre ao seu marido na sua casa, amém? Aquilo que você deve mostrar ao seu marido, não tenha vergonha. Mas quando você estiver em público, saiba que você é linda, que o Senhor te fez assim, que você não precisa andar se escondendo para entrar em um estereótipo ou para satisfazer a vontade de alguém que quer te enquadrar dentro de um perfil. Você tem um estilo próprio. Se vista no estilo que o Senhor te fez, com a sua personalidade, sabendo que você é santa. Você sabia que você é santa? Quantos ouviram que nós somos pecadores? Nós somos santos. Nós não somos pecadores. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, Ele entrou dentro de nós, Ele curou as nossas feridas, Ele lavou os nossos pecados no seu sangue, e nós nos tornamos nova criatura em Cristo Jesus. A partir desse momento, a nossa natureza mudou, foi repaginada, nós recebemos uma nova identidade. A partir daí, nós somos santos. Porque um pecador faz o quê? Peca. Se você acha que você é um pecador, você vai fazer o quê? Você vai pecar. Se é assim que você se vê, é assim que você será. Mas se você entende, se você tem uma metanoia e você entende que o Senhor te fez santo, sede santos como eu sou santo, então você agora se vê como alguém santo. Se você é santo, você faz o quê? Se santifica mais ainda. Amém? Você não se torna um carro porque dormiu algumas noites numa garagem. Assim como você não se torna um pecador porque eventualmente você caiu e pecou. Mas Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e restaurar a sua identidade. Quanto tempo eu tenho? Já acabou? Alguns minutos. Me puxa a minha orelha aí que o negócio está forte aqui. Nós somos santos.
por aquele que nos amou, aquele que nos comprou, aquele que nos resgatou, aquele que tirou os nossos pés de um charco de lodo. E Ele se inclinou do trono e olhou para nós, e Ele disse: eu quero tirar você desse lixo, eu quero tirar você dessa situação, e eu vou te fazer assentar entre os príncipes do meu povo. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Rei, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que era, que é e que há de vir, e Ele está assentado no trono. E esse salmo diz assim: digam entre as nações, reina o Senhor. Foi Ele que firmou o mundo para que não se abale, e Ele julga os povos com equidade, com justiça. E se a Bíblia está mandando dizer, você tem que dizer. Mas quando que você deve dizer? Toda vez que você se deparar com uma situação em que naquele ambiente o reino de Deus não está estabelecido ainda, e você chegou nesse lugar, por você ter chegado ali, significa que aquela atmosfera automaticamente vai mudar. Então você começa a declarar, sabe, aqui, ó reizinhos que se acham grandes, sabe, ó príncipes que tramam contra o Senhor e o seu ungido, como diz o Salmo 2, sabe, vocês que se levantam contra o conhecimento de Cristo, eu tenho uma notícia para dar para vocês. O nosso Deus reina, e Ele está sentado no trono, e sabe o que Ele faz lá do trono? Ele ri. As nações tramam, os príncipes se levantam para tramar contra Deus, mas Ele está lá no trono, assentado, soberano. E sabe o que Ele faz? Ha, ha, ha. Ele dá gargalhadas, Ele ri, Ele zomba. Imagine a desproporção entre aqueles que se acham poderosos e que dominam áreas da vida e que machucam, e que roubam, e que vilipendiam. Imagine quem são eles perto da grandeza do nosso Deus. Como eles saberão? Como eles saberão que há um Deus que reina e que tem o domínio sobre a terra e sobre os céus e sobre as galáxias e sobre o universo? Como eles saberão disso? Digam às nações, diga isso lá no seu trabalho, diga isso: olha, aqui há injustiça, aqui está acontecendo algo errado, e qualquer pessoa consegue ver os erros, mas só aqueles que recebem o poder do Espírito Santo sabem que eles podem levantar a sua mão em autoridade e dizer: aqui o Senhor reina. Ei, olha só, o teu tempo aqui já acabou, porque o Senhor reina e Ele está sentado no trono. Não tem para ninguém, o nosso Deus reina. Digam entre as nações, o nosso Deus reina. Eu gostaria que você se levantasse nessa noite.